No vídeo de hoje vamos abordar dois desaparecimentos incrivelmente perturbadores. Um deles tem uma das cenas mais perturbadoras que eu já encontrei na internet. Eu sei que eu falo isso com frequência e é genuíno cada vez que eu digo, mas este aqui em particular me incomodou muito. Angela, também conhecido como Angie Roseman, nasceu em St. Louis, Missouri, em 18 de fevereiro de 1984. Quando era pequena, sua mãe se casou com seu padrasto. Depois disso, ela e sua família viveram vidas confortáveis de classe média em St. Anne, a apenas alguns quilômetros a noroeste de St. Louis. Para Angel, de 9 anos, a quinta-feira, dia 18 de novembro de 1993, começou como quase todos os outros dias da semana. Na época, Angel estava no 4º ano e naquela manhã, ela acordou cedo e tomou café da manhã com sua família e depois foi para o ponto de ônibus no final da rua. Pelo que sabemos, ela teve um dia relativamente tranquilo. Então, quando o sino tocou naquela tarde, ela e seus colegas de classe que moravam perto voltaram ao ônibus para a viagem de volta para casa. Um ou dois pais geralmente encontravam as crianças no ponto de ônibus para garantir que chegassem em casa em segurança, mas naquele dia as crianças tiveram que caminhar sozinhas para suas casas, pois ninguém estava lá. Mesmo assim, isso não era realmente um grande problema. O sol ainda não havia se posto, o bairro geralmente era seguro e todos moravam a poucos quarteirões do ponto de ônibus. Enquanto caminhavam, as crianças se separaram em pequenos grupos e eventualmente viraram em duas ruas diferentes, mas por algum motivo Angel acabou caminhando sozinha naquele dia. A mãe e o padrasto de Angel ficaram preocupados quando ela não havia aparecido depois de 30 minutos do horário normal. Eles então fizeram algumas ligações e eventualmente começaram a procurar pelo bairro, mas naquele momento, eles ainda não estavam tão alarmados. Eles imaginaram que a encontrariam brincando ou conversando com amigos nas proximidades, mas Angel nunca apareceu. E quando o sol começou a se pôr, sua mãe, cada vez mais preocupada, pegou o telefone, ligou para a polícia e disse que sua filha de 9 anos havia desaparecido. Em poucas horas, amigos, vizinhos, parentes e policiais estavam vasculhando o bairro e gritando o nome de Angel com toda a força, mas nem ela e nenhum dos seus pertences foram encontrados. Para sua família, a noite horrível parecia que nunca iria acabar. A busca continuou na manhã seguinte e mais tarde naquele dia, investigadores conduziam dezenas de entrevistas para ver se conseguiam esclarecer seu desaparecimento. Enquanto isso, conforme a notícia se espalhava, a polícia foi inundada com dicas e supostos avistamentos em St. Louis e em todo o estado. E de fato, um informante disse que uma garotinha mal escapou na semana anterior, quando um homem não identificado tentou sequestrá-la perto de St. Anne. Outro informante relatou ter visto um homem suspeito dirigindo pela cidade em um carro escuro poucas horas antes de Angel desaparecer. Mas, mesmo assim, o caso esfriou, ou pelo menos pela próxima semana sim. 9 dias depois do seu desaparecimento, o caso se tornou ainda mais devastador e horrível. Em 27 de novembro, um caçador solitário encontrou o corpo de Angel na área de vida selvagem Bush, cerca de 40 quilômetros a oeste de St. Anne. E antes de continuar, eu quero avisar a todos que simplesmente não há como suavizar as informações a seguir. Angel foi encontrada sem roupas, algemada, amarrada a uma árvore e falecida. Exceto por uma pequena abertura em sua boca, sua cabeça estava quase inteiramente em volta de uma fita adesiva. Ela também tinha cortes profundos em seus braços e suas pernas. O seu sequestrador havia enfiado um pedaço de pano na sua boca, provavelmente para mantê-la quieta. Durante a autópsia, o médico legista determinou que Angel havia sido repetidamente agredida e deixada para morrer na floresta. Mas, talvez, tragicamente, apesar da gravidade de seus ferimentos, o médico legista concluiu que ela morreu de hipotermia e que provavelmente ainda ela estava viva apenas 1 ou 2 horas antes do caçador a encontrá-la. Depois que essas notícias horríveis vieram à tona,
semana, centenas de investigadores começaram a trabalhar no caso, mas mesmo assim, quase 2 décadas se passaram e sem nenhuma prisão. Até 2018, quando técnicos de laboratórios forenses reexaminaram as amostras de DNA tiradas da roupa íntima de Angel. Com tecnologia mais nova, eles conseguiram rapidamente determinar que havia, na verdade, 2 amostras presentes. A identidade da segunda pessoa era inicialmente um mistério, mas isso mudou no início de 2019, quando eles passaram a amostra pelo sistema combinado de índice de DNA, isso que correspondeu ao DNA do nativo de St. Louis, ex-militar e predador condenado Herb Cox. Cox nasceu e foi criado em St. Louis, mas passou quase 1 década na Alemanha, depois de se alistar na Força Aérea em 1974. Não sabemos muito sobre seu registro de serviço, é certo que ele foi desonradamente dispensado em 1982 por cometer múltiplas ofensas contra vítimas juvenis enquanto estava estacionado na Alemanha. Ele foi julgado pela corte marcial e sentenciado a 8 anos de notória instituição. Surpreendentemente, Cox recebeu liberdade condicional em 1985, depois de cumprir apenas 1/3 da sua sentença. Então, em 1988, ele transferiu sua condicional para Missouri, onde se mudou para a casa de parentes a poucos quilômetros de St. Anne. Em outubro do ano seguinte, ele foi novamente condenado por uma ofensa contra uma menina de 7 anos. Como resultado, sua liberdade condicional foi revogada e ele foi enviado novamente a Leavenworth para cumprir o restante da sentença anterior. Surpreendentemente, ele recebeu uma condicional novamente no final de 1992, e esses incidentes eram apenas uma fração das ações depravadas das quais ele era verdadeiramente capaz. Cox foi então acusado de sequestro, sodomia e assassinato em 1º grau, mas na época, na verdade, ele já estava cumprindo uma sentença na Carolina do Norte por uma recente condenação por pornografia infantil. De alguma forma, ele na verdade não estava na prisão. Em vez disso, ele estava em uma instalação médica administrada pelo Estado, onde aparentemente ele estava passando por uma reabilitação de predadores. Cox foi então extraditado para o Missouri, logo após as novas acusações serem apresentadas. E no verão de 2020, ele se declarou culpado de várias acusações. Nessa altura, ele também havia sofrido um derrame e estava com a saúde debilitada. E considerando sua idade e a natureza demorada dos processos de apelações, os promotores concordaram em não buscar a pena de morte. Como parte desse acordo, Cox renunciou ao seu direito de apelação e concordou em passar o resto de sua vida na prisão, sem a possibilidade de liberdade condicional. Ele também concordou em contar aos investigadores e promotores toda a história, sem omitir o menor detalhe. Segundo Cox, inicialmente o sequestro de Angel não foi planejado. Em vez disso, ele disse que foi um crime de oportunidade, que surgiu quando ele teve problemas com o carro na tarde em que ela desapareceu. Ele alegou que parou em St. Anne para ver se conseguia descobrir qual era o problema. Então, quando ele estava mexendo sobre o capô, ele alegou que olhou para cima no exato momento em que Angel e seus colegas de classe estavam descendo do ônibus. E aparentemente, momentos depois, ele disse que ela apareceu perto do carro e perguntou o que estava errado. Quando pressionado, Cox admitiu que essa parte da história não era totalmente verdadeira. Ele sempre manteve que teve realmente problemas com o carro nesse dia, mas eventualmente admitiu que o problema não era sério e que foi ele quem abordou Angel e perguntou se ela estava com fome. Ela então aparentemente entrou voluntariamente no carro quando ele disse que a levaria para o Burger King. Depois disso, ele disse que dirigiram por um tempo e que eventualmente ele a levou para seu trailer, a trancou nos quartos do fundo e a agrediu repetidamente. Surpreendentemente, ele também disse aos investigadores que tinha uma namorada morando com ele naquela época. A polícia questionou também, mas ela era de outro país, falava
falava muito pouco inglês e raramente estava em casa, porque trabalhava muito. Mas apesar disso, ela na verdade admitiu saber que algo estava acontecendo no quarto dos fundos, mas Cox a proibiu de entrar no quarto, e ela estava com muito medo dele para perguntar o que estava fazendo. Depois de dias do acontecido, Cox a levou para a área de vida selvagem em Bush e a amarrou na árvore, onde ela foi finalmente encontrada. Ele alega que intencionalmente a deixou em um local público e que pensou que seria apenas uma questão de tempo antes que alguém a encontrasse e a resgatasse. Se ele quisesse que ela fosse encontrada, ele poderia tê-la deixado em St. Anne, em um local onde um motorista ou pedestre a teria encontrado dentro de 1 ou 2 horas. Um cenário mais provável era que ele sabia que ela morreria naquela floresta. Cox, de 67 anos, faleceu no Centro Médico Delta de Missouri, às 9h14 da manhã de uma segunda-feira, 2 de dezembro de 2024.